Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, por mais ou menos 15 minutos, estudamos a primeira obra básica da doutrina espírita e faz parte da codificação espírita. A codificação é essa realizada por Allan Kardec, o nosso codificador, e atualmente estamos no livro segundo desta obra, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. É composto por 11 capítulos. Nós estamos no capítulo 9, que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E no subitem, que trata dos anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Vamos hoje à questão 498. E Allan Kardec pergunta, então, aos espíritos superiores o seguinte: quando o espírito protetor deixa que seu protegido se extravie na vida, será por não poder lutar contra espíritos malévolos? Então, o espírito protetor deixa seu protegido se extraviar na vida porque ele, espírito protetor, não pode lutar, porque ele não pode lutar contra os espíritos malévolos? Resposta dos espíritos superiores: não é porque não possa, não é porque o espírito protetor não possa lutar contra os espíritos malévolos, mas porque não quer. Isso é muito importante. Por que não me protegeu? Por que não evitaram que eu caísse? Poderia ter evitado, poderia ter lutado, mas não lutou, não evitou porque não quis. E é muito fácil entender isso. Vamos ver. Assim, seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Como? Porque ele vai ter ali, na prática explícita, que a sua escolha não foi boa e não deve ser repetida. Viveu isso. Experiência. Inquestionável. Experiência. Nós somos imortais. Às vezes damos, recuamos um tanto, não retrocedemos. Sempre lembramos aqui que nós estamos num caminhar. O passo se dá, estamos aqui, os 2 pés no chão, e damos um passo. Enquanto os 2 pés não estiverem à frente, nós estamos no meio do passo. O passo não está concluído. Nós podemos estar indo bem e, de repente, voltamos com o pé para a posição inicial, onde estávamos anteriormente com os 2 pés. Não concluímos ir à frente. Podemos também, tentando ir à frente, escolhendo mal, cair. Ou seja, alguma coisa eu fiz no meu passo, que foi um passo, é o que a gente às vezes chama de pisar em falso. O pé vira e puf, caímos. Em questão moral, em questão do livre-arbítrio, é usar mal. Usamos mal o livre-arbítrio, tropeçamos, caímos. Vamos levantar e vamos aprender. Pisar daquele jeito, fazer aquele tipo de escolha, nos leva a uma queda, nos leva a uma consequência negativa. Isso é extremamente didático, extremamente didático. E daí os espíritos dizerem que quando isto acontece, quando um protegido se extravia na vida, ele sai das provas mais perfeito e mais instruído. Nós não aprendemos só quando concluímos bem um passo, nós também aprendemos quando caímos.
Às vezes parece que não, porque às vezes aparece que a pessoa levantou e caiu de novo, levantou e caiu de novo, então ela não aprendeu naquela primeira queda. Não, aquela foi a primeira, muitas vezes precisamos juntar outras para concluir o que começou na primeira. Muitos conseguem aprender na primeira queda, outros só concluem a lição lá quando se deixam convencer pela qualidade negativa da sua escolha. Assim, realmente, essa escolha não funciona. Não vou repetir. Aprende-se, cresce-se com isso. E ele continuam os espíritos a responder. Ele, o espírito protetor, o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe inspira, mas que, infelizmente, nem sempre são ouvidos. Somente a fraqueza, a negligência ou o orgulho do homem é que podem dar força aos maus espíritos. O que adiantaria evitar a boa luta do protegido? Ele não aprenderia a se defender por si mesmo. Isto pode acontecer com uma criança de nós protegermos, não é? Porque ela não sabe lidar. Mas aí vamos crescendo e temos que aprender a lidar. Temos que aprender a lidar. Por quê? Porque já somos crescidos. E se não vamos construindo a nossa autonomia, como poderíamos pensar em um dia nos tornarmos autônomos? Não chegaremos lá, não é? Então, isso é importante. Somente a fraqueza, já vimos isso, né? Muito bem, dá força aos maus espíritos. Então, são as nossas fraquezas que acabam nos deixando expostos a essas influências negativas. E eles dizem, o poder deles, desses espíritos maus, ou seja, inferiores, sobre vós, advém do fato de não lhes opordes resistência. Então não há resistência. A única resistência que se pode fazer ao mal é o quê? O bem. O bem. Se não nos opomos ao mal com o bem, se buscamos nos opor e não nos opomos, não é? Agindo igualmente de uma forma irresponsável, de uma forma egoísta, de uma forma insensata, estamos agindo exatamente de uma forma inferior, moralmente, em sintonia com aqueles que querem que caiamos. Então, é preciso aprender que esse tipo de sintonia não nos traz o bem por consequência. E aí vem a necessidade dessa experiência. O poder dos espíritos inferiores sobre nós, vamos falar assim, advém do fato de nós não opormos resistência ao que eles querem nos sugerir de más escolhas. E aí, se nos deixamos influenciar por isto, fazemos efetivamente más escolhas e estamos lá, caídos. Depois da queda, nos resta o quê? Só temos um caminho. Ou melhor, teríamos até dois, não é? Permanecer caídos ou nos levantarmos. E podemos reduzir mesmo a um único caminho, porque por mais que permaneçamos num primeiro momento caídos, num segundo, num terceiro, lá chega um momento em que nós vamos levantar. Porque fica monótono ficar caído, não é? É do ser humano. Nós somos luz. Chega uma hora que nós não nos acomodamos mais à queda e levantamos. E quando levantamos, nos levantamos, como mesmo eles dizem, não é? Nos levantamos melhorados e mais instruídos, mais fortalecidos, portanto, a prosseguir em melhores escolhas. Questão 499, pergunta Kardec.
O espírito protetor está constantemente com seu protegido? E é interessante que ele faz perguntas parecidas. Não são exatamente as mesmas, mas faz de formas diferentes, o que nos leva a aprimorar melhor o nosso entendimento. O espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Nós estávamos vendo ontem que ele pode estar em outro planeta e, no entanto, estar junto com o seu tutelado. Então, ele está perguntando aqui se o espírito protetor pode perder o seu tutelado de vista. Ué, cadê? Onde que está? Existe uma ligação fluídica entre os dois. É como aqueles pais que levam as criancinhas no shopping e botam um cinto com uma cordinha e não perde. Aquela criança não se perde. Seria como um laço fluídico, não é? Que liga o tutor ao tutelado. Mas vejamos aqui a resposta dos espíritos. Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor junto ao seu protegido não é necessária. Veja, não é necessária estar junto, mas não o perde de vista. Como ele já respondeu antes, se o espírito não dá atenção aos conselhos do seu espírito guardião, o espírito guardião não fica colado nele, juntinho a ele, vai lá fazer outras coisas, vai inclusive ajudar outras pessoas. Mas não rompe o laço com o seu tutelado, não o perde de vista. Se em algum momento ele buscar o conselho, buscar de novo a prece, conselho, a orientação, imediatamente o seu anjo guardião estará junto dele para isso. É o que ele mais quer, não é? Então, uma coisa é não estar ao lado, outra coisa é perder de vista. Perder de vista? Não perde de vista, claro que não. Ele deixou isso muito claro nas perguntas que vimos ontem. Questão 500. Uau, 500! Estamos praticamente no meio do livro. 500. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de anjo da guarda? Boa pergunta. E chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de um anjo da guarda? Resposta: sim. Quando se torna capaz de conduzir-se por si mesmo, aquela autonomia da qual falamos. Como há um momento em que o aluno não mais precisa de mestre, de professor. Mas isso não acontece na Terra. Importantíssimo. Na Terra, todos os encarnados vão ter um anjo guardião. Porque a Terra é um lugar onde reencarnam espíritos imperfeitos. Os bons que cá estão são missionários, esses não contam. Mas o planeta é um planeta para espíritos imperfeitos, é um planeta de provas e expiações. Todos nós, espíritos imperfeitos encarnados neste planeta de provas e expiações, temos, todos nós, um espírito protetor, um anjo da guarda, um anjo guardião. Muito, muito bom isso, não é? E aí temos a 501, que é grande, então nós não vamos entrar nela hoje. É grande o suficiente para nos levar para muito além dos 15 minutos. Então, amanhã estaremos de volta, dando continuidade ao nosso estudo do nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã. Muita paz a todos.